esse webinar. Edu, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado, muito obrigado, né, Fernando, pelo convite. É um prazer, é uma honra estar falando de uma área realmente que já me dedico há mais de 20 anos e que eu batalhei realmente para que ela existisse hoje, né, lá na UERJ. Vocês vejam que é uma área que ainda não é totalmente difundida em todas as escolas médicas. Na verdade, a imunologia tem pouco mais de 100 anos como ciência, né? Ela veio da microbiologia e a alergia veio a reboque, e hoje a gente chama até de imunoalergia, a especialidade. Estou muito feliz de poder falar para vocês sobre isso. Quando o Fernando me pediu então para dar essa aula, eu pensei, bom, como vão ter muitos alunos de terceiro ano, e até quando eu era da clínica médica, antes de eu resolver me especializar, lá na década de 80, início da década de 90, eu cheguei a ser instrutor de semiologia, né, no terceiro ano no UERJ. E quando eu passei para alergia, eu até cheguei a preparar um material que era exatamente sobre semiologia das doenças alérgicas. Eu peguei esse material, atualizei, obviamente, que já tem muito tempo, e eu trouxe então para vocês como uma introdução. Eu não sei se no currículo de vocês em Macaé vocês têm esse conteúdo teórico, Fernando. Na parte de dermato, né, que o Edilberto dá, ele dá bastante coisa sobre doenças atópicas. Ele depois pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas é dentro das especialidades. Isso, não dentro tem das especialidades, uma exatamente. disciplina especificamente, né, de Exatamente. alergia. Então, tá. Então, a ideia é mostrar para vocês um pouco disso, que o especialista em alergia imuno, ele acaba, como sistema imunológico, né, um sistema que está disperso em vários órgãos e sistemas orgânicos no ser humano, a gente acaba estudando um pouquinho um pouco da pneuma, um pouco da dermato, um pouco do otorrino, e muitas doenças da pediatria e por aí vai, né? A alergia alimentar tem interseção com gastro, e se a gente for pensar em imunologia clínica, que é uma área imensa, né? Tem a ver com tudo, tem a ver com neuro, com cardio, com tudo, porque o sistema imune, eu até costumava brincar, né? Se houvesse uma representação biológica da alma humana, seria o sistema imune, porque ela está em todo o organismo, ela influencia e é influenciada por tudo no organismo. Bom, não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse assunto. E como eu falei, a ideia então foi dividir os assuntos. Hoje nós vamos falar da classicamente chamada tríade atópica, que é a rinite, a asma e a dermatite atópica. E nós, alergistas, costumamos colocar a rinite e a asma dentro do mesmo grupo de alergia respiratória, porque estão muito associadas, né? No dia 22, então, a gente vai falar da urticária e angedema, que são situações bastante comuns na prática clínica, e de hipersensibilidade a drogas, com especial atenção às farmacodermias. Tudo de um ponto de vista introdutório para o graduando que, né, a princípio está se formando para ser um médico generalista. E como são afecções muito frequentes na prática clínica, muito prevalentes na população geral, é importante que o médico, seja ele generalista, seja de qualquer outra especialidade, saiba pelo menos identificar adequadamente e orientar esses pacientes. Então, como eu falei, essas doenças atópicas elas estão muito associadas, principalmente as alergias respiratórias, a rinite e a asma. Mas o que é uma doença atópica, né? Esse termo atopia vem de fora do lugar, do grego, né? A de sem e topos, do lugar. E elas foram descritas porque se via que esses pacientes tinham reações a coisas do meio ambiente, coisas que não lhes fariam mal algum, e, diferente do resto da população,
o contato com determinadas substâncias inócuas lhes causavam problemas, né? Então, esses pacientes já nascem com uma predisposição genética que é multigênica, é poligênica, não depende de um único gene, por isso as suas manifestações são muito variáveis, dependendo de quantos genes estão envolvidos, as manifestações clínicas podem ser mais limitadas, por exemplo, a via aérea superior, no caso da rinite, ou a pele, no caso da dermatite atópica, ou serem combinadas, o que não é raro, né? Então, quando a gente analisa o universo de pacientes com rinite alérgica, né, cerca de 40% deles vão ter ou asma ou pelo menos uma hiperreatividade brônquica, que muitas vezes pode ser subclínica, silenciosa, mas que pode se manifestar como broncoespasmo, ou eventualmente só como tosse persistente após uma infecção de via aérea, por exemplo, ou após uma sinusopatia aguda, né? E quando a gente analisa a população de asmáticos no nosso meio, 70% a 80% dos asmáticos têm rinite associada. Então, são duas enfermidades que caminham sempre muito juntas e, por isso, nós, na alergia, as abordamos sempre conjuntamente. Isso foi, inclusive, uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde, que chamou atenção, né, para essa associação dessas enfermidades tão frequentes, e os estudos também caminharam muito juntos em termos de rinite e de asma. E a dermatite atópica, que não acomete primariamente a via aérea, né, o trato respiratório, também pode estar associada tanto com a rinite como com a asma, porque elas têm pontos em comum na sua etiopatogenia. Sendo que na dermatite atópica existem outras questões importantes em termos de patogênese, de fisiopatologia, de predisposição genética, que dizem respeito especificamente à barreira cutânea, mecanismos, né, fisiológicos de manutenção da barreira cutânea e de proteção da pele. Esses fatores, junto com os fatores associados a essa predisposição genética à resposta alérgica mediada pelo IgE, vão, então, todos juntos colaborar para a expressão clínica dessa doença. Mas, classicamente, rinite, asma e dermatite atópica são chamadas de tríade atópica. E eu chamo a atenção aqui que, no caso da rinite, ela também não costuma estar sozinha, né? É muito comum que você tenha rinoconjuntivite alérgica ou uma rinocinusite crônica alérgica. Então, a rinite realmente ela nunca acomete só a mucosa nasal. Ou ela está associada com a asma, ou ela acomete também o revestimento dos seios da face ou a mucosa conjuntival. Para a gente relembrar um pouquinho, não sei como é que isso está na memória de vocês, né? Mas quando a gente fala de doença atópica, a gente está falando de uma desregulação, onde a predisposição genética é muito importante. E essa desregulação, na verdade, alguns consideram uma falha na regulação da resposta imune a substâncias inócuas do meio ambiente. Então, a APC aqui está representando uma célula apresentadora de antígeno, né? Essa célula, após captar um antígeno externo, ela processa esse antígeno e apresenta o antígeno para uma célula T helper, ou CD4, que a gente pode chamar de TH0, ou a TH naive do inglês, uma T helper inocente, não diferenciada ainda. Essa célula pode seguir vários caminhos de diferenciação. Ela pode se diferenciar de uma célula T helper 1, que vai produzir principalmente interleucina 2, interferon gama, vai ser importante na ativação de macrófagos e de mecanismos de resposta imune celular.
Isso é importante na defesa do organismo contra patógenos intracelulares. Essa célula pode também se diferenciar para uma célula T helper 2, que vai ter um perfil de produção de interleucinas importantes para a produção de anticorpos, então importantes nas respostas humorais contra patógenos extracelulares principalmente. Ela também pode se diferenciar numa célula T reguladora. Então, se essa célula apresentadora de antígeno está apresentando uma substância ao qual eu não devo reagir, o melhor caminho de diferenciação é exatamente ela se diferenciar numa célula T reguladora que vai produzir interleucinas, por exemplo, interleucina 10 e TGF-beta, que vão ser importantes para frear ou para impedir que se forme uma resposta imune para aquele antígeno. São mecanismos de tolerância, né? Eu estou falando aqui, mostrando de uma forma bem simplificada, mas essa tolerância é importante para a gente não reagir, por exemplo, a alimentos que a gente ingere, a proteínas alimentares. Esse mecanismo de tolerância é importante para a gente não reagir a substâncias que estão na poeira e a gente inala naturalmente, substâncias que estão em contato conosco o tempo todo. E existem, à medida que o tempo vai passando, vão se mostrando outras subpopulações de células T helper. Por exemplo, tá, um outro exemplo aqui, uma célula TH17, que tem um perfil de produção de interleucina, principalmente do tipo interleucina 17, que é importante para a atração e ativação de neutrófilos. Então, essa célula pode estar por trás de respostas imunes neutrofílicas e até em algumas doenças alérgicas crônicas em que você pode ter um predomínio de inflamação neutrofílica também. E o que se acredita é que o atópico, por conta da sua predisposição genética, ele tende a fazer uma resposta mais do tipo TH2, com produção de interleucina 4, 5 e 13, que vão ser importantes. Interleucina 4 e 13 são as principais indutoras da produção de IgE por linfócitos B. São interleucinas que induzem a diferenciação de uma célula B indiferenciada num plasmócito que vai produzir um anticorpo específico para determinado antígeno. E a interleucina 5 é muito importante na atração e ativação de eosinófilos. Então, essa pessoa que é atópica tem, por essa predisposição genética, uma tendência a seguir esse caminho de diferenciação para TH2 com produção de interleucinas que vão facilitar a formação de uma resposta imune mediada por IgE e uma inflamação eosinofílica, que são características que a gente vê nessas doenças atópicas, na inflamação da via aérea superior, na rinite, na inflamação da via aérea inferior, na asma e na inflamação da pele, na dermatite atópica, principalmente naquelas lesões mais agudas. Mais recentemente foi descrito também uma chamada célula linfóide inata do tipo 2. É uma célula que parece um linfócito T, mas ela não faz parte da resposta imune adaptativa, que é específica para determinado antígeno. É uma célula que, por fazer parte da resposta inata, ela responde a agentes externos, né, numa primeira resposta do sistema imune, mas de uma forma não tão diferenciada, não tão específica para determinados antígenos específicos. Mas essa resposta, como eu citei, ela se parece com um linfócito T e ela, quando ativada, produz interleucinas, vocês virem aqui no meio da figura, interleucinas 5 e 13, muito parecidas com as do linfócito TH2, daquela resposta adaptativa. Essas interleucinas também vão atrair eosinófilos. E como elas são ativadas? Nos epitélios em geral, seja na via aérea, seja na pele, quando você tem fatores externos que causam lesão, que podem causar lesão epitelial, as próprias células epiteliais vão produzir substâncias chamadas alarminas,
interleucina 25, interleucina 33 e essa TSLP, que eu não vou nem traduzir o nome porque é muito grande, eu acho que não precisa. Mas essas chamadas alarminas são, como o nome diz, um sinal de alerta da imunidade inata contra potencial agressão externa. E essas alarminas ativam essas células linfóides inatas, que então começam a produzir interleucinas que também podem promover uma inflamação eosinofílica. Daí passou-se a se falar num perfil de inflamação tipo 2, que é a inflamação eosinofílica, que pode estar associada à alergia, onde aquelas células TH2 que eu mostrei no slide anterior estão atuando em grande intensidade, mas que também podem não estar associadas à alergia, mas está associada a uma inflamação eosinofílica. Por que eu estou falando isso aqui? Não é para complicar a vida de vocês, é porque principalmente na rinite, na asma, e em alguns casos de dermatite atópica também, a gente tem um padrão de inflamação eosinofílica, mas a doença não é alérgica. O indivíduo não é atópico, ele não está respondendo especificamente a um determinado antígeno. Então, existe uma rinite alérgica eosinofílica, uma rinite eosinofílica não alérgica. Existe a asma, cuja inflamação, na maioria das vezes, é eosinofílica, mas que pode não ser alérgica. Então, são situações em que a manifestação clínica, o quadro clínico e a semiologia vai ser a mesma, mas o processo fisiopatológico que está por trás da enfermidade pode não estar associado à alergia. São minoria dos quadros de rinite crônica e dos quadros de asma brônquica. Mas é importante a gente falar nisso, porque vocês vão ouvir daqui para frente muito se falar em inflamação tipo 2. Então, essa inflamação tipo 2, caracteristicamente eosinofílica, ela engloba tanto a resposta alérgica atópica dependente das células TH2, da resposta imune adaptativa, que respondem especificamente para alérgenos, mas também engloba casos de inflamação eosinofílica não alérgica, que provavelmente o principal ator nessa história é essa célula linfóide inata do tipo 2. E quando a gente fala de resposta mediada pela IgE, que é o início da resposta inflamatória da doença atópica, né? A gente está falando de uma resposta mastocitária. O mastócito é uma célula imunoinflamatória que está distribuída nos tecidos, em todo o organismo. Ela é muito semelhante ao basófilo, que é o seu irmão que está no sangue circulante, e essa célula tem uma característica fundamental, ela expressa grande quantidade de receptores de alta afinidade para IgE, que o símbolo é esse aqui, FCY-R1. Tá? Esse receptor que está expresso na superfície, então, ele serve para que a IgE, aquela IgE específica, aquela resposta adaptativa do alérgico atópico, estimulou a produção, aquela IgE específica para algum alérgeno, se fixa nesses receptores, na membrana dos mastócitos, e eles estão na derme, eles estão no tecido, em toda a mucosa respiratória, na mucosa gastrointestinal, estão junto a vasos em todo o organismo, tá? Então eles podem ser ativados por um antígeno ao qual o indivíduo já esteja sensível, ou seja, já esteja produzindo IgE específica para aquele antígeno. E quando esse antígeno, que a gente chama no caso de um alérgeno, se liga, né, a duas moléculas de IgE na superfície do mastócito, ele causa então ativação dessa célula. E aí o que acontece? Influxo de cálcio, os mecanismos de ativação celular habituais vão causar a liberação rápida do que a gente chama de mediadores pré-formados,
são mediadores que já estão prontos, substâncias que já estão prontas nas milhares de grânulos que essa célula tem no Edu, citoplasma. deixa eu Oi, te interromper um instantinho. A gente ainda está naquele slide doenças atópicas, falha de regulação, rinite, asma alérgica e dermatite que atópica. estranho. Ele não prosseguiu o slide seu aí. Vê se está indo agora. Não, não está indo. Algumas pessoas suspeitaram e mandaram mensagem para mim, a Thalita, a Sandra, e Caramba, realmente faz sentido. Se você quiser peraí. dar uma fechar e voltar, não tem problema. Pior, né? Porque a gente acabou não vendo nada disso que você falou. Caramba. Então vamos lá. É estranho, porque eu Ah, estava. O que vocês estão vendo aí? O que agora? aqui eu estou vendo. Aqui eu estou vendo as células linfóides inatas tipo 2. Se eu passar assim, fica muito pequeno, porque eu acho que quando eu botei no modo apresentação é que deu problema. É, você pode aumentar um pouquinho o zoom aí embaixo, né? Tá, É, então, ali peraí. embaixo, que aí fica um pouco melhor. Tá dando para ver, mas na gravação para ficar um pouquinho melhor. Bom, vou botar no modo apresentação, vamos ver Se se vai andar conseguir, tá de novo. ótimo. Estão vendo as células linfóides tipo 2? Estamos vendo Bom, agora. então isso tudo foi o que eu falei sobre a inflamação tipo 2, inflamação eosinofílica não alérgica, né? É, isso, Tá? agora passou. Inflamação eosinofílica tipo Então 2. vamos ver se vai. Fomos para o mastócito? Foi sim. Então, como eu estava falando, olha, essa célula está cheia de receptores de alta afinidade para IgE, quando um alérgeno ao qual o indivíduo já produziu IgE específica para ele, então, e é isso que a gente chama de estar sensibilizado do ponto de vista alérgico. Então, não é inclusive se fala, né, que a alergia não é para quem quer, só para quem pode. Você tem que ter os genes para fazer você produzir uma IgE específica para uma determinada substância e reagir a ela. Quando se liga aqui na superfície do mastócito, há essa liberação de mediadores pré-formados, e aí histamina, fator de necrose tumoral, algumas proteases, até heparina liberada aí, mas o principal na resposta alérgica imediata é a histamina, que vai causar o que a gente está chamando aqui de fase imediata, em 15 a 20 minutos, o prurido, eritema, o edema, né? Se a gente estiver falando da pele, por exemplo, espirros, congestão nasal, coriza, lacrimejamento, se a gente está falando de rinoconjuntivite, hipersecreção de muco, tosse, broncoespasmo, se a gente está falando de asma. Então, dependendo de onde isso está acontecendo, a manifestação clínica vai variar. Né? Apareceu aí o resto da figura? Tá. Em minutos também são mobilizados aqueles mediadores lipídicos da membrana, que a gente chama de mediadores neoformados. Vão ser produzidas prostaglandinas e leucotrienos que vão amplificar essas alterações da fase imediata e que também vão participar da chamada fase tardia da resposta mediada por IgE. Então, a resposta não dura só esses poucos minutos, ela dura algumas horas e, nesse período, se amplificam os efeitos daquela fase imediata, com mais produção de muco, e se recrutam mais células inflamatórias para o local, principalmente os eosinófilos. Então, isso vai levar à amplificação e cronificação da inflamação, tanto na via aérea quanto na pele, dependendo do que a genética do indivíduo decretou que deveria acontecer para ele. E interessante também que o mastócito ele não produz só esses mediadores chamados inflamatórios, ele vai produzir interleucinas também, interleucinas daquele perfil TH2 ou T2, se a gente quiser ser mais atualizado, que vão colaborar para um processo inflamatório crônico de predomínio eosinofílico. Tá? E aí, lembrando um pouquinho aquela classificação de GeoCumps clássica, quando eu, o Fernando, a Sandra, que está aí, o Roberto, talvez os outros colegas são um pouco mais novos, mas quando a gente estudou imuno, lá em 1980, né, essa classificação era tipo 1, IgE, tipo 2, né, aquela citotoxicidade
celular dependente de anticorpo, tipo 3, aquela reatividade por imunocomplexos, que a gente vê muito causando dano nas doenças autoimunes, e a tipo 4, que era só essa aqui, né? Era ativação de macrófagos, isso a gente via acontecer na tuberculose, na hanseníase, na dermatite de contato, que é um tipo também de manifestação alérgica, mas isso foi atualizado, né, nesse início do século XXI, e a tipo 4 foi subdividida em 4 tipos. E quando a gente fala em alergia mediada por IgE, a gente está falando, então, da reação tipo 1 de gel e cumbres, presente na rinite alérgica, na asma, na anafilaxia, né? E vamos estar falando um pouquinho dessa tipo 4B. Por quê? Porque aquelas células T helper tipo 2, né, vão estimular uma resposta inflamatória crônica com predomínio eosinofílico. Isso está acontecendo na asma, está acontecendo na rinite, está acontecendo na dermatite atópica também, e acontece em outras formas de exantema com eosinofilia, que nós vamos ver no dia 22, quando a gente falar de farmacodermias. Tá? E esses pacientes que têm doença atópica, isso não é uma regra para 100% dos atópicos, mas uma parcela grande deles pode ter uma evolução que é chamada de marcha atópica. Tá? Então, eles nos primeiros anos de vida, eles desenvolvem dermatite atópica e ou alergia alimentar, e elas podem estar associadas. Tá? A alergia alimentar predomina mesmo só nos primeiros anos de vida, depois a incidência cai. A dermatite atópica vai diminuir a incidência um pouco mais lentamente à medida que essa criança cresce. E a asma surge. Aí, opa, foi sem querer. A asma surge. Vocês estão vendo aí tudo? A asma surge após os primeiros 3 a 5 anos de vida, vai se manter na adolescência, muitos vão remitir na idade adulta, mas muitos outros vão continuar tendo asma na idade adulta, e a rinite alérgica começa um pouco mais tardiamente, e ela vai ter um pico de incidência na adolescência e vai ser uma doença muito prevalente na idade adulta. Tá? Então, dependendo da idade, né, que a gente pegar esse paciente, se você é pediatra, ou clínico, ou um especialista que lida com todas as idades, como é o caso dos alergistas, dependendo da idade do paciente, você vai ver mais uma ou outra manifestação dessa síndrome, desse grupo de doenças atópicas. E esses pacientes atópicos, né, eles costumam ter os chamados estigmas atópicos. São sinais que você, já, por exemplo, na ectoscopia, já pode perceber. Então, eu não sei se a imagem está boa para vocês verem, mas nessa imagem maior, o que a gente chama de ceratose ou hiperceratose pilosa ou folicular. Tá? Não sei se vocês estão vendo onde eu estou Tá apontando. boa, tá dando para ver. Tá. Tá. Essa área aqui, que não tem um limite bem definido, ela pode ser um pouco hipocrômica ou não ter nem alteração de coloração da pele, mas é uma área que parece que a pessoa está cronicamente arrepiada localizadamente ali. E isso assim, esse tipo de lesão, assim como essas lesões das figuras à direita, que a gente chama de ptiríase alba ou eczematite, são lesões essas sim hipocrômicas, de bordas não bem definidos, não são elevadas, eventualmente pode ter uma levíssima descamação aí, são considerados até sinais de uma dermatite atópica muito frustre. São considerados estigmas atópicos que podem estar presentes em pacientes com rinite, em pacientes com asma e, obviamente, nos pacientes com dermatite atópica também. Outros chamados estigmas atópicos estão literalmente na cara, né? Então, você está conversando com um paciente, você está vendo, eu botei essa foto propositalmente, que é de um adulto, né? Essas duplas pregas palpebrais. Isso é muito descrito na pediatria, né?
dupla prega de Danny Morgan, descrita em crianças atópicas, mas isso pode persistir também na idade adulta. Assim como uma chamada olheira alérgica, além das pregas palpebrais, é um certo escurecimento aqui abaixo das pálpebras inferiores. Se discute muito o porquê isso, mas acredito que seja algum certo grau de um processo inflamatório crônico, mas não sintomático nessas regiões, associado à alergia. E a chamada saudação alérgica, né? Muitos pacientes que têm rinite fazem esse movimento, né? De baixo para cima, com a palma da mão, esfregando a ponta do nariz, e fica bem claro que os pacientes têm rinite crônica, provavelmente uma rinite alérgica. Muitas vezes esse movimento repetido chega a causar uma prega nasal transversa aqui, que pode ser considerado um outro estigma atópico também. Bom, vamos falar então agora um pouquinho da alergia respiratória. E a rinite e a asma têm umas características semelhantes, afinal são manifestações acometendo o mesmo sistema, né? O sistema respiratório. A idade de início, a maioria na infância e adolescência, como a gente viu naquele outro gráfico, sendo a asma mais incidente na infância e a rinite mais na adolescência, mas podem se manifestar em qualquer idade. Se a gente imaginar essa linha do tempo aqui como a vida do paciente, a maioria dos pacientes vão ter os sintomas no início da vida, muitos vão remitir, outros vão remitir, voltar a ter sintomas na terceira idade. Isso é uma coisa que não se fala muito, mas a gente vê muito idoso voltando a manifestar doença atópica. Isso serve até para a pele também, que com a xerose, o ressecamento natural com o envelhecimento da pele, pode ser um fator predisponente a você voltar a manifestar dermatite atópica na terceira idade. E muitos vão ter doença a vida toda, né? Mas o que predomina... e alguns, essa é uma minoria, não tiveram manifestação de doença atópica no início da vida e só tem no final. Isso geralmente são uma minoria, mas pode acontecer. Mas a maioria vão ter esse padrão mesmo inicial que eu mostrei. Em geral, as doenças têm uma evolução variável do ponto de vista de sintomas, né? Você tem períodos de piora e de melhora. No caso da alergia respiratória, um padrão sazonal é importante. Os pacientes vão tender a piorar no outono e inverno, porque vão ter mais infecção respiratória, e infecção respiratória é um fator desencadeante, né, tanto para rinite como para asma. E outono e inverno, agora com a pandemia, né, isso pode estar mudando, mas em épocas normais, outono e inverno, nós ficávamos mais tempo em ambientes fechados e mais tempo inalando os alérgenos da poeira e dos ambientes fechados. Então, isso era um fator também que aumentava a ocorrência de sintomas. E casos leves, né, da rinite ou da asma podem ter períodos completamente assintomáticos, mas mesmo em períodos assintomáticos, a inflamação continua acontecendo. Há uma inflamação mínima na via aérea. Os principais fatores desencadeantes, né? Alérgenos inaláveis no paciente alérgico, é deles que nós estamos falando principalmente. Então, proteínas do corpo e do aparelho digestivo dos ácaros, que saem nas fezes dos ácaros. Pelos de animais, descamação da pele, eventualmente proteínas da urina e saliva que entram em suspensão no ar. Substâncias de fungos e substâncias provenientes de insetos, especialmente baratas, podem induzir também os sintomas. Infecção viral respiratória é o principal fator desencadeante de sintomas na asma e talvez na rinite também. E irritantes, que a gente chama irritantes inespecíficos. Então, ar frio e seco são muito irritativos para a via aérea e podem desencadear sintomas, tanto de via aérea superior como de via aérea inferior. Cheiros de produtos químicos, perfume, produtos de limpeza, tinta,
são irritantes e podem desencadear os mesmos sintomas que os fatores que a gente chama de alergênicos causam. Então, isso causa muitas vezes confusão quando o paciente vem te relatar a história. Ele fala que ele tem alergia a cheiro de tinta ou fumaça de cigarro. Isso não é alergia, na verdade, fisiopatologicamente falando. São irritantes, mas a manifestação clínica para o paciente é exatamente a mesma. Então, é importante saber que o paciente com rinite ou asma, ele vai ter sintomas desencadeados também por fatores que não são alérgicos. Por quê? Porque ele tem uma hiperreatividade ou uma hiperresponsividade da via aérea, seja via aérea superior, seja via aérea inferior. E é comum que esses pacientes tenham uma história pregressa, por exemplo, de dermatite atópica, são adultos e teve dermatite atópica na infância, e a história familiar de qualquer dessas doenças atópicas é muito comum na anamnese. E é importante frisar, é importante que vocês tenham esse conceito de que nós estamos falando de doenças que, apesar de sintomatologia variável, de períodos sem sintomas, são doenças caracterizadas por inflamação crônica da via aérea. E por isso devem ser tratadas de forma contínua e não apenas sintomaticamente. Essa figura é uma figura bastante impactante, de uma criança com asma que representou como ela se sente em crise de asma. E os aeroalérgenos principais, como eu citei, são provenientes de ácaros. 70% a 80% dos pacientes com rinite ou asma no nosso meio são alérgicos às proteínas dos ácaros, e o ácaro vive muito junto com a gente. Ele se alimenta de fungos, restos de alimentos, mas também da descamação da nossa pele. Então, ele está sempre junto, né? Nós convivemos com os ácaros talvez, desde que nos tornamos Homo sapiens ou até as espécies anteriores a nós. Substâncias de animais domésticos são responsáveis por sensibilização e manifestação de alergia no nosso meio, em 35% a 40% dos alérgicos. 10% a 25% são sensíveis a substâncias de fungos, tá? E até 15%, eventualmente até mais, a substâncias de baratas, antígenos de baratas. E esse percentual de sensibilização aumenta, tem estudos demonstrando isso em várias partes do mundo. Esse percentual aumenta com a diminuição do nível socioeconômico da população. Isso certamente tem a ver com condições de moradia, de higiene, e as condições socioeconômicas de vida mesmo. Só que, como eu falei, esses pacientes também vão ter sintomas desencadeados por infecção viral respiratória e pelos irritantes inespecíficos. A rinite, por definição, é um transtorno crônico sintomático do nariz, induzido primariamente por exposição a alérgenos, mas não exclusivamente, né? Com consequente inflamação da mucosa nasal mediada por aquela resposta dependente de IgE. Vai se manifestar com crises recorrentes de espirros, prurido nasal, descarga nasal e alino mucoide. Então, a descarga nasal, em geral, não é purulenta, não é amarelada ou esverdeada, ela é branca ou transparente. E obstrução nasal mais ou menos persistente, dependendo da gravidade do quadro. Esses sintomas estão presentes em 2 ou mais dias consecutivos, duram mais que 1 hora na maioria das vezes e podem remitir espontaneamente ou pelo efeito de medicamentos. Tem uma prevalência de até 15% nas crianças maiores, 15% a 20% a partir da adolescência. Então, é uma enfermidade muito frequente, muito prevalente e muito subdiagnosticada e desvalorizada. Pico de incidência final da infância e adolescência, e tem custos associados a ela, né? Custos diretos ou indiretos, estima-se aí algo em torno de 20 bilhões de dólares por ano
no mundo. Bom, você fez anamnese, o paciente tem esses tipos de sintomas que nós estamos. Você pode fazer uma rinoscopia anterior. No caso, otorrinolaringologistas e nós, a gente costuma usar esse pequeno espéculo nasal para melhorar a visualização da cavidade nasal. Tá? Mas é possível fazer essa rinoscopia anterior desarmada, apenas elevando a ponta do nariz, e você pode ver, olha, isso aqui, né, essa mucosa arredondada de cor rosa, às vezes é até mais pálida do que está aí, quase encostando no septo, é um corneto nasal inferior aumentado. Normalmente, você não vê esse corneto ou vê um pouco dele aqui atrás dessa prega nasal, né, do início da cavidade nasal. Desculpa que eu cliquei sem querer. Normalmente você não vê ou vê muito pouco do corneto. Se você está vendo o corneto nasal, né, de forma tão evidente e quase tocando o septo, há um aumento do corneto. Esse aumento é por edema inflamatório crônico. A gente não pode falar que, com certeza, só por isso que é uma rinite alérgica, mas se o paciente tem a história clínica que nós comentamos, se essa mucosa é pálida, se a secreção é hialina, né, tudo leva a crer que é uma rinite alérgica. Se essa mucosa estiver muito hiperemiada, muito vermelha, pode ser uma rinite aguda viral ou uma rinite alérgica agudizada por uma infecção, por exemplo, ou uma rinocinusite aguda. Mas esse aumento de corneto nasal inferior significa que há rinite crônica aí. Juntando com a anamnese e depois com a avaliação da sensibilização alérgica, a gente vai fechar o diagnóstico de rinite alérgica. Importante que se tenha em mente que a rinite alérgica, como eu citei lá no início, ela nunca está sozinha. O paciente com rinite alérgica, ele faz mais infecção de viária superior, porque faz parte desse processo inflamatório crônico na mucosa respiratória a maior expressão de uma série de moléculas de adesão no epitélio. E muitas dessas moléculas de adesão servem de âncora para fixação no vírus respiratório, um agente viral. Então, os pacientes, por ter inflamação crônica na mucosa respiratória, eles fazem mais infecção viral mesmo. E a infecção viral de viária superior é o principal fator para a sinusopatia aguda, infecciosa, bacteriana. Como eu citei, a rinite está muito associada à conjuntivite alérgica também. Está associada à asma, como eu citei. Além disso, pacientes com rinocinusite crônica podem ter polipose nasal. Muitas vezes, na própria rinoscopia anterior, a gente consegue ver uma massa que é um pouco mais transparente que o corneto, ela é meio gelatinosa, isso sugere polipose. Aí a gente precisa fazer uma endoscopia nasal, e aí o colega otorrinolaringologista que faz, para avaliar melhor. As crianças menores tendem a ter disfunção tubária, porque a inflamação crônica da viária superior se estende também, né, para o nasofaringe, para a região onde está a tuba auditiva, e essa tuba auditiva obstruída por edema inflamatório e ou secreção vai propiciar a formação de uma efusão, né, de retenção de líquido no ouvido médio. Você pode ver esse aspecto com bolhas atrás da membrana timpânica, e isso leva à perda de audição, se não for resolvida. Pode ser resolvido clinicamente com o tratamento, mas pode ser necessário até cirurgia para drenagem disso aí. E também crianças, né, que crescem com obstrução nasal crônica persistente por conta de uma rinite alérgica não tratada, que não foi valorizada, né, podem ter várias alterações orofaciais que vão depois causar problemas de fonação, problemas de oclusão dentária, e vão levar à necessidade de tratamento ortodôntico no futuro. Eu trouxe essas imagens aqui para mostrar para vocês
por que, né, que rinite e sinusite também estão tão associadas. Vocês vejam que um corte frontal, né, na tomografia, que está pegando aqui, olha, cornetos inferiores, cornetos médios. O corneto superior ele é mais virtual, né? E aqui a gente então tem uma cavidade nasal cuja mucosa, né, que a reveste, é a mesma mucosa contígua que vai revestir seios maxilares, tá? Células etimoidais, nessa imagem de baixo melhor para ver, células etimoidais anteriores e posteriores, seio esfenoidal e seios frontais. Tudo se comunica. E aí eu chamo a atenção para como essa drenagem dos seios maxilares ela é antigravitacional. Você depende de uma mucosa do seio maxilar normal, funcionando normalmente, com uma função mucociliar normal, para levar até esse ósseo aqui em cima para ser drenado entre o corneto inferior e médio, né, para os cílios, então, da mucosa nasal levarem isso para o nasofaríngeo para ser deglutido. Então, vocês veem que um processo inflamatório nessa mucosa facilmente causa obstrução dessa drenagem, essa região é chamada complexo ósteo-meatal, e facilmente vai causar uma sinusite maxilar aqui. E a sinusite maxilar é a sinusite mais frequente, né, complicando as rinites, sejam rinites agudas virais, sejam as rinites crônicas alérgicas. E da mesma forma, olha, aqui você tem a drenagem das células etimoidais posteriores, edema da mucosa pela alergia, pela inflamação crônica alérgica, obstruindo isso pode levar também à formação de sinusite etimoidal até esfenoidal. E essa tomografia, as imagens aqui à direita, exemplificam então, olha, é uma criança com uma sinusite crônica, tá? Tudo isso, o que é preto é ar, é como a gente vê o seio da face normalmente. Aqui a gente tem um pouquinho de espessamento da mucosa no assoalho dos seios maxilares, mas aqui a gente vê um espessamento bem grande dessa mucosa. Muitas vezes isso é tão grande que é necessário você partir para um tratamento cirúrgico. Mas tudo isso, e aqui, olha, uma imagem de adulto com uma sinusopatia maxilar grande com polipose nasal. Essa é a imagem que a gente vê da massa polipoide ocupando tanto todo o seio maxilar quanto a própria cavidade nasal. Isso aqui é cirúrgico, não tem jeito, mas muitas vezes uma sinusopatia crônica alérgica assim pode ser controlada e revertida com o tratamento clínico. A rinite, apesar de não matar ninguém, ela causa um grande impacto em qualidade de vida, né? Então, aquele paciente que tem uma rinite crônica, persistente, sintomas diários ou quase diários, intensos, ele vai ter limitação para exercícios, para suas atividades habituais, vai dormir mal, porque está obstruído, isso leva a dificuldade de concentração, a perda de produtividade, tanto no estudo como no trabalho, e limitação da interação social. Uma pessoa que vive fungando, espirrando e assoando o nariz o tempo todo, acaba não sendo uma pessoa muito agradável para você ter do lado para um jantar, né? Por exemplo. Então, e são coisas que vão acontecendo de uma forma discreta, repetidamente, e que podem ir isolando o paciente que tem uma rinite alérgica persistente. Bom, e por que rinite e asma estão tão frequentemente associadas, né? Então, existem alguns mecanismos que são propostos, alguns mais, outros menos definidos, mas que realmente mostram que, por exemplo, por reflexo nasocinobronquicus, por via vagal, quando você tem irritação ou inflamação da via aérea superior, né, um reflexo vagal colinérgico aumenta o tônus
broncoconstritor. Então, isso pode predispor à ocorrência de broncoespasmo no indivíduo que já tem uma predisposição genética para desenvolver asma, por exemplo. Pacientes com rinite e rinocinusite crônica podem fazer microaspiração de mediadores inflamatórios da via aérea superior para a via aérea inferior. Além disso, quer dizer, o nariz ele tem algumas funções que não são só estética, que também não é para todo mundo, né? Mas, além da função estética, ele tem a função de aquecimento e de umidificação do ar que nós respiramos, para que ele chegue aquecido e umidificado na via aérea inferior. Lembram que eu citei que ar frio e seco é irritativo para a via aérea. E eles também retêm irritantes e alérgenos, seja nas fibras, né, nos pelos nasais e no próprio muco nasal, onde esses irritantes e alérgenos podem ficar retidos e pelo movimento ciliar eles vão acabar sendo deglutidos. Se você só respira pela boca, porque seu nariz está sempre entupido, você perde essas funções protetoras. E a doença alérgica atópica é uma doença sistêmica. Quando você pega um paciente que tem só manifestação clínica de rinite e estuda a medula óssea dele, você vê lá eosinófilos ativados por interleucina. Então, o processo inflamatório ele é sistêmico, ele pode se propagar para a via aérea inferior. Se uma célula imune inflamatória, alérgena específica, encontrar lá na mucosa, na submucosa dos brônquios, um receptor que o segure, ela pode começar a produzir inflamação em outros locais. E, do ponto de vista epidemiológico, a rinite é um fator de risco independente de qualquer outro para asma. Então, ter rinite alérgica já é isoladamente um maior risco de desenvolver asma. Isso é nitidamente visto em crianças e adolescentes. Por isso é muito importante tratar a rinite em todos os pacientes. Bom, Fernando, você quer que eu vá até o final? A gente deixa para as perguntas no final? Sim, eu acho melhor. Acho melhor, o pessoal vai anotando. Ok, então vamos falar agora um pouco da asma, que eu já ressalto aí que é doença inflamatória crônica, é uma doença bastante heterogênea, hoje a gente fala muito em fenótipos, que são as manifestações visíveis, né, da asma, e até em endótipos ou endotipos, que são uma mesma manifestação clínica, mas com mecanismos biológicos e moleculares um pouco diferentes, e que usualmente é caracterizada por inflamação crônica da via aérea. Usualmente, acredita-se que na maioria das vezes, inflamação do tipo 2, aquela inflamação eosinofílica que eu comentei lá no início, que na maioria das vezes é alérgica, mas também pode não ser alérgica. Tá? E ela é definida pelo seu quadro clínico, é uma síndrome, em que você tem sintomas respiratórios como sibilância recorrente, devido ao broncoespasmo, respiração curta, dispneia, aperto no peito e tosse. E aí eu chamo a atenção que esses sinais podem todos estar presentes juntos ou não. Então você tem casos, por exemplo, de asma, em que se fala em tosse equivalente a asma. Isso a gente vê muito comumente em crianças, adolescentes e adultos jovens, que podem manifestar o broncoespasmo, quando ele não é intenso, apenas como tosse seca persistente. Isso pode ser asma. Tosse e aperto no peito no indivíduo mais velho, né, pode causar alguma dificuldade de diagnóstico diferencial com outras patologias pulmonares ou cardíacas. Então, a gente tem que estar atento que, realmente, sibilância é aquele sintoma típico da asma, mas a asma pode estar acontecendo, pode estar causando sintomas sem a sibilância ainda. Esses sintomas variam no tempo e em intensidade, né? Isso tudo se deve a uma limitação variável ao fluxo aéreo.
Só que essa limitação ao fluxo aéreo pode tender a se tornar persistente no curso da doença. Quanto mais grave a doença for e mais tempo ela tiver, menor reversibilidade dessa obstrução ao fluxo aéreo pode ir acontecendo, tá? Com o tempo. Essa é uma definição do GINA, que é uma iniciativa global contra a asma, uma iniciativa da OMS, que também foi criada no final aí do século XX, devido à grande prevalência da asma, até o aumento dela em prevalência e gravidade em todo o mundo ocidental, né, na virada do século. Então, é como se fosse um grande guia internacional para a abordagem da asma. Isso vocês têm acesso na internet, livre, e existem manuais de bolso que eu posso passar para o Fernando para passar para vocês depois do GINA. Né? Passa assim, do que depois eu entrego, eu passo para os alunos. Então, a asma tem um impacto grande epidemiológico e econômico, uma prevalência média de 20% em crianças, 15% em adolescentes, cai para 5%, 7%, eventualmente 10% em adultos, dependendo do país que é estudado. É a doença crônica mais comum da infância e adolescência. Sua prevalência é maior em meninos na infância. Depois da puberdade, isso inverte, ela passa a ser mais prevalente em meninas. E, como eu falei, em fenótipos da asma, se fala hoje num fenótipo de asma em mulheres adultas associada à obesidade. E seria um fenótipo de asma que tende a ser mais grave, com uma inflamação ou mista, eosinofílica, neutrofílica, se a mulher for alérgica, mas eventualmente com mais inflamação neutrofílica e menos eosinofílica, quando não há alergia associada. E são casos de maior gravidade e maior dificuldade de tratamento. 1/3 das crianças e adolescentes com asma vão ter restrições nas suas atividades diárias e escolares. E em adulto, ela também impacta muito em termos a vida habitual, né, a qualidade de vida do adulto, em termos de absenteísmo ou de presenteísmo, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, que é aquela coisa de você ir para o trabalho, mas não conseguir produzir o que produziria normalmente porque está com alguma doença crônica. Isso é comum tanto na rinite como na asma. E as exacerbações geram frequentes atendimentos em pronto-socorro e eventuais hospitalizações. Então, os pacientes mais graves, que são menos de 5% dos asmáticos, por irem muito ao pronto-socorro e internarem muito, além de ter o risco de morte, são responsáveis por 50% da carga econômica que a asma traz ao sistema de saúde como um todo. Por isso também, hoje há um olhar muito grande, específico, um foco grande para a asma grave, porque esses pacientes, além de ter maior risco de morte, são os pacientes que impactam mais em termos de custo. Vocês vejam que os custos com a doença nos Estados Unidos, em 90, eram de 6 bilhões de dólares ao ano. Nos Estados Unidos, isso triplicou em 10 anos, né? E estimativas em mais 10 anos, um aumento equivalente. Então, é um custo que não para de aumentar, porque realmente houve um aumento de prevalência e de gravidade da asma na virada do século. A gente fez um estudo aqui, há poucos, foi publicado há 2 anos, avaliando os custos dos nossos pacientes asmáticos lá na UERJ, tanto os acompanhados na alergia como os acompanhados na pneumologia. A gente chegou aí a uma média de $1.100 por paciente ano, isso é média. Mas os pacientes graves, isso aí mais que dobrava, os pacientes obesos, isso também aumentava. E se a gente extrapolasse, né, esse custo médio para todo o país, se todos os asmáticos brasileiros tivessem acesso ao mesmo tipo de tratamento que os pacientes tratados lá na UERJ têm, né, a gente teria aí 10 milhões de asmáticos, calculando 5% de prevalência no nosso país, um custo anual de 11 bilhões por ano para o sistema de saúde. Então, realmente é uma doença que impacta muito
sistema. Felizmente, a gente teve uma redução de mortes por asma, tá? Devido a esse foco grande que a Organização Mundial de Saúde deu e capilarizou para todo mundo, essa atenção à asma, e com o advento, né, dos corticosteroides inalados e a maior educação em asma, tanto para profissionais como para pacientes, o uso do corticoide inalatório cresceu e, felizmente, se diminuiu as mortes por asma no mundo. Esses gráficos são de internações por asma no SUS, então só no Brasil também diminuíram graças a isso. Mas, mesmo assim, olha, a asma ela pode ser melhor controlada em todo o mundo. A gente classifica o controle da doença, a asma, né, em 3 categorias: totalmente controlada, parcialmente controlada ou não controlada. O que a gente quer é obter o controle total, mas o que a gente vê, seja no Brasil, na América Latina ou nos Estados Unidos, isso é assim na Europa também, é que a maioria dos pacientes estão não controlados ou parcialmente controlados. É um percentual muito pequeno, de 7 a 14% bem controlados nos estudos. Então, a gente tem muito que melhorar ainda em termos de asma. Por quê? Porque, apesar de ter havido diminuição da mortalidade, ainda são num número muito grande. E são mortes em que uma boa parte, a maioria delas, seriam evitáveis com tratamento adequado. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, que a asma é uma doença inflamatória crônica muito prevalente e que ainda mata muita gente que não deveria morrer precocemente por causa da asma. Desculpa. Isso no Brasil representa de 5 a 7 mortes todos os dias por asma. Sabe? Isso é muita coisa para uma doença que você tem um tratamento anti-inflamatório que melhora o controle e que evita muitas mortes. O diagnóstico da asma ele é eminentemente clínico. Obviamente, ele deve ser confirmado funcionalmente sempre que possível. Então, se você tem a possibilidade de fazer uma prova de função respiratória, isso é possível a partir dos 8 anos de idade, deve ser feito. Mas, clinicamente, a maioria das asmas, do ponto de vista de atenção primária, né, ou não, para o não especialista, a clínica é muito sugestiva. Os sintomas são recorrentes, melhoram espontaneamente ou com o uso de broncodilatador. Há uma história pessoal, né, pregressa de alguma outra doença atópica. O paciente tem rinite, a gente viu que 80% dos asmáticos do nosso meio vão ter queixas nasais, ou ele tem ou teve dermatite atópica na infância. A história familiar, e é importante que seja a história dos parentes, né, consanguíneos, então pais, irmãos, eventualmente o tio paterno, o tio materno, com asma ou outra doença atópica. E o exame físico vai ser normal em 95% dos pacientes, que são os pacientes com asma leve a moderada, fora da crise, né? Na asma grave, de mais longa duração, aí esses pacientes podem ter alterações semelhantes ao que a gente vê no DPOC. Pode ter aumento de diâmetro anteroposterior do tórax, podem ter hipertimpanismo na percussão, diminuição do murmúrio vesicular, fora da crise. Claro que na crise o que a gente vai observar basicamente são sibilos, né? Bilaterais, esparsos, geralmente são simétricos, né? Uma sibilância unilateral deve chamar a atenção da gente para um diagnóstico diferencial que não é asma. E lembrar que eles podem ter também roncos pela hipersecreção. Lembrar que em pacientes numa exacerbação muito grave da asma, eles podem ter um broncoespasmo tão intenso que o fluxo aéreo é tão pequeno que ele passa a não ser audível, não chega a produzir o sibilo. Então, um paciente em exacerbação de asma sem sibilos pode ser uma situação muito grave de insuficiência respiratória iminente. Tá?
E, como eu falei, a gente deve buscar confirmação funcional sempre. E o exame clássico básico é a espirometria com prova broncodilatadora, um exame que você vai fazer medidas de fluxos expiratórios e vai administrar um broncodilatador e vai repetir essas medidas para quê? Para ver se o que tinha de alteração no fluxo melhora com o broncodilatador. Isso é o que define a resposta broncodilatadora. E quando a gente diz que é um distúrbio obstrutivo, quando você tem uma redução desse índice de difenor, que é a relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada. A asma é uma doença obstrutiva, então você não tem uma doença do parênquima pulmonar, uma alteração primária do parênquima. Por isso, a capacidade vital forçada, quer dizer, o volume que o paciente consegue mobilizar de ar numa inspiração forçada, ele geralmente está normal ou está pouco diminuído nos asmáticos mais graves. O que está mais diminuído, proporcionalmente a alteração muito maior, é no fluxo expiratório, por causa da redução do calibre brônquico, da obstrução brônquica expiratória. Então, o numerador dessa fração é o que reduz muito mais que o denominador. Então, você tem diminuição desse índice, que é o índice de difenor, e isso caracteriza um distúrbio obstrutivo. Quando você tem uma doença restritiva, a alteração primária está no parênquima pulmonar. Então, você tem redução primariamente da capacidade vital e o fluxo expiratório se reduz secundariamente a isso. Então, ambos reduzem mais ou menos de forma equivalente. O índice de fenor continua normal, essa fração continua normal. Então, isso vai diferenciar o distúrbio obstrutivo do restritivo. E o que vai dizer que essa obstrução é variável, ela responde a um broncodilatador? É a melhora do VEF desse VEF1, percentual e absoluta, após você administrar o broncodilatador, que geralmente são 400 microgramas de salbutamol, que são administrados por spray com espaçador, e você faz as medidas de novo. Por que é importante essa medida? Porque, por exemplo, um paciente com DPOC, ele vai ter o mesmo distúrbio obstrutivo na prova de função, mas ele não vai ter essa resposta broncodilatadora, né, adequada, que é o que caracteriza a obstrução reversível da asma. Existem, como está escrito aqui, hoje se fala num fenótipo, né, abreviado como ACO, que seria uma superposição de asma com o DPOC. Então, é um paciente que tem várias características, né, da asma, mas também tem algumas características compatíveis com o DPOC e pode não ter uma resposta broncodilatadora tão boa. Tá? Então, em geral, são pacientes que têm uma asma de mais longa duração, são pacientes mais velhos e que fumaram em algum período da vida e acabam tendo uma superposição de características de asma e DPOC. A asma, né, vai ter marcadores inflamatórios, o principal deles é a eosinofilia no escarro, mas esse é um exame em que se coleta o escarro por indução da tosse e hipersecreção, com nebulização de solução salina, que pode ser normotônica ou hipertônica. É um exame mais feito em pesquisa e, atualmente, em termos, quando a gente fala de asma grave, a gente está usando muito a eosinofilia no sangue, né, como um marcador daquela inflamação do tipo 2. Essa inflamação do tipo 2 eosinofílica, ela marca o quê? Uma responsividade ao corticoide, né? Então, são pacientes que podem ter uma resposta melhor ao corticoide inalado, e quando é grave, muitas vezes precisam de doses muito grandes, associada a outros medicamentos. E também marca a possibilidade, nos casos mais graves, de uso de imunobiológicos, que são medicamentos que estão chegando aqui à nossa prática clínica e que estão se mostrando muito úteis nesses pacientes mais graves, evitando exacerbações, internações e diminuindo o risco de morte.
Então, do ponto de vista radiográfico, né, numa teleradiografia de tórax, a gente só vai encontrar alteração numa asma mais grave, naqueles 5% de asmáticos que têm asma mais grave e que podem ter alterações semelhantes ao BPOC. Então, hiperinsuflação, hipertransparência, que a gente vê, né, através da hipertransparência dos campos pleuropulmonares, da horizontalização dos arcos costais, né? Eles ficam mais horizontalizados do que oblíquos, como normalmente são, uma verticalização da silhueta cardíaca, né? Rebaixamento e retificação das cúpulas diafragmáticas, todos são sinais de hiperinsuflação, né, pulmonar. Eventualmente, esse aqui também tem hiperinsuflação, a gente vê essas imagens de espessamento da parede brônquica, não sei se está dando para vocês verem aqui, no lobo inferior direito, espessamento de parede brônquica nos pacientes com asma mais grave, a gente pode ver isso. Mas isso é uma minoria. Na maioria dos pacientes com asma, a radiografia de tórax vai estar normal. Eu chamo a atenção aqui do lado direito para uma situação que é uma asma que tende a ter uma evolução mais grave, é uma asma também alérgica, só que esse paciente, além de ter uma alergia mediada por IgE ao fungo, na maioria das vezes os aspergilos, mas outros fungos podem estar associados a essa enfermidade, ele também faz uma resposta por IgG na parede brônquica, aquela resposta por imunocomplexos, tipo 3 de Geo-Cumbres. Isso leva a um processo inflamatório na parede brônquica muito mais grave, muito mais intenso, e que, se não diagnosticado e tratado a tempo, pode levar à formação de bronquiectasias. E aí você tem um paciente com uma asma em geral grave, com bronquiectasia, quer dizer, com uma comorbidade que vai levar a mais hipersecreção, a mais infecção e a um prognóstico pior. Então, essa primeira imagem de cima é uma paciente lá do serviço que, em 2001, a gente diagnosticou com aspergilose broncopulmonar alérgica. Ela tinha aqui talvez uma bronquiectasia tubular inicial no lobo superior, e até hoje, também em 2020, ela foi diagnosticada e tratada adequadamente, ela se mantém com essa mesma tomografia e com a sua asma controlada com doses altas de medicação inalatória, mas ela não fez outros surtos de exacerbação da aspergilose alérgica e não chegou a esse caso, por exemplo, que é um caso lá da UFRJ, com muitas bronquiectasias. Os pacientes podem fazer fibrose pulmonar também, e aí o prognóstico fica muito ruim. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para a medida do pico de fluxo expiratório, que é uma medida mais grosseira do fluxo expiratório, né? Assim como o VF1 mede isso na prova de função, essa é uma medida mais grosseira, muito esforço dependente, mas é factível, é de fácil realização por adultos e crianças. Você tem um aparelhinho aqui portátil que pode ser usado no consultório. O ideal é que fosse usado nos prontos-socorros, né, para avaliar esses pacientes nas exacerbações, e os próprios pacientes podem ter esse aparelho para se automanejarem a sua doença. Por quê? Muitas vezes, eles fazendo medidas seriadas, eles podem detectar uma redução desse pico de fluxo expiratório mesmo antes de terem sintomas. E aqui eles já ajustarem a medicação ou fazerem contato com o seu médico para ajustar a medicação e voltarem para uma faixa ideal que é acima de 80% do valor teórico para ele. Existem tabelas por sexo, idade e altura desses valores teóricos normais. E ele pode também monitorar quando ele entra numa exacerbação, ele faz medicação e mesmo assim não está melhorando, entra numa zona vermelha, que seria abaixo de 50% desse valor teórico, em que ele, idealmente, é melhor ele começar a fazer uso de corticoide oral e procurar atendimento médico de urgência. Bom,
Vamos falar um pouco aqui da dermatite atópica, né? Fernando, eu não estou controlando o meu tempo, eu não sei se já estou estourado há muito tempo. Então, já são 7h30, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas dependendo do tempo mais que você vai levar aí, né? A gente pode estender um pouco, não tem Então, problema nenhum. vou falar rápido aqui da dermatite Então, tá atópica, joia. que é como a rinite asma, uma afecção inflamatória crônica também, uma dermatose inflamatória pruriginosa, crônica, recidivante, e é multifatorial, caracterizada por pele seca, lesões de morfologia e distribuição típicas. Então, isso torna também a suspeição diagnóstica muito fácil na maioria dos casos em que essa distribuição das lesões são típicas e que podem sofrer mudanças ao longo da evolução no mesmo paciente. Muita semelhança com rinite e asma, né, em termos de evolução. Opa! Atinge indivíduos de qualquer idade, mas predomina nas crianças, né, e especialmente aqueles com antecedentes familiares ou pessoais de doenças atópicas. E isso a anamnese já vai te mostrar. 60% dos diagnósticos são feitos no primeiro ano de vida e 90% até o quinto ano de vida. Então, pediatras verão muita dermatite atópica, mas ela pode persistir até a idade adulta, muitas vezes com formas limitadas de lesões em mãos, pés, eventualmente mamilos. E na maioria dos casos, o que a gente tem é uma inflamação com aquele mesmo padrão, T2, TH2, inflamação eosinofílica, alérgica. Com a cronicidade, outras células inflamatórias participam disso aí, com células TH17, 22, o que muda um pouco o padrão da lesão mais crônica de longa duração, mas que não perde esse padrão T2 eosinofílico completamente. Esses pacientes têm uma resposta exagerada a alérgenos, a micro-organismos irritantes da pele, né? Então, coisa muito semelhante à rinite e à asma. E eles têm caracteristicamente uma disfunção de barreira cutânea, que pode ser primária, por predisposição genética. Então, essa disfunção da barreira cutânea facilita a entrada de alérgenos e micro-organismos irritantes na pele, e pode ser secundária pelo próprio processo inflamatório, levando a um círculo vicioso em que você tem uma disfunção de barreira que facilita a inflamação, e a inflamação piora essa disfunção de barreira que facilita a penetração e a agressão à pele. Então, esses pacientes também têm reações a alérgenos inaláveis, mas alguns também têm reações a alérgenos alimentares, isso mais comum nas crianças pequenas, e aí o leite e o ovo são os principais envolvidos. Nos Estados Unidos, o amendoim também é um importante alérgeno em dermatite atópica em crianças pequenas, porque lá eles se lambuzam com manteiga, pasta de amendoim desde cedo, né? Agora, esses pacientes têm colonização ou infecção bacteriana e fúngica, que também induzem resposta inflamatória na pele crônica, e além de fatores irritativos, como banhos muito frequentes e quentes, sabões que irritam a pele também podem piorar e manter esse processo inflamatório cutâneo. Principais características são o eczema crônico recidivante, a pele seca e o prurido intenso. Tá? Então, o prurido é característica essencial. Não existe dermatite atópica sem coceira. Esses pacientes sofrem com muito prurido e eles vão ter outras características. Então, história de pele ressecada, história pessoal de rinite ou asma, início dos sintomas cedo na vida, história de lesões em regiões flexurais. Então, olha, prega anticubital, regiões poplites, região cervical, né? E a dermatite flexural visível. Eventualmente, quer dizer, nas crianças menores, no lactente, isso pode não ser em região flexural, e sim em face e regiões extensoras. O diagnóstico eminentemente é clínico e a lesão do eczema pode ser, então, aguda, em que você tem esse eritema, o edema
da pele, eventualmente até vesiculação, mas o mais comum são micropápulas, mas você pode ter até vesículas. Essa lesão aguda do eczema agudo é mais úmida, né? O eczema subagudo, você tem o eritema, algum edema, mas não tem micropápulas, mas não tem vesiculação, e tem, já tem algum ressecamento, hiperlinearidade da pele e talvez alguma descamação. E a lesão do eczema crônico, né, que você vai ter menos eritema, menos edema, você tem mais ressecamento mesmo, a pele muito xerótica e com descamação. Então, na dermatite atópica, você pode encontrar essas 3 fases de eczema, tá? Dependendo se é agudo ou não, dependendo da duração da doença. Você vai ver esse tipo de lesão nas crianças maiores e nos adultos. E você tem um padrão de distribuição desse eczema. Então, no lactente, na criança pequena, predomina na face, olha, poupando suco nasolabial, tá? Predomina em regiões extensoras, eventualmente no dorso, tá? E na criança já um pouco maior, esse eczema vai já se concentrar em flexuras, regiões poplíteas, regiões anticubitais, então a prega anterior dos membros superiores. E essas crianças também podem ter eczema palpebral ou perioral. Tá? O eczema palpebral é relativamente frequente. E no adolescente e no adulto vai se concentrar mesmo nessas regiões flexurais, então a prega anticubital, regiões poplíteas, aqui já um eczema mais crônico, tá? E, eventualmente, você vai ter lesões localizadas só nas mãos. Então, o eczema de mãos e pés é comum a gente encontrar no adulto, na polpa digital, aqui no punho, aqui nas mãos, aqui dedos dos pés, 2 irmãos atópicos, tá? E aqui, olha, a região anterior do tornozelo no adulto. Esses pacientes podem complicar, né? Aqui ficou meio desconjuntado, mas é importante, quando a lesão tem muita crosta, muita secreção, provavelmente você tem infecção bacteriana aí associada, crostas hemáticas ou crostas melicéricas, né, que é um termo dermatológico. Você pode ter um eczema herpético, que é infecção extensa pelo vírus do herpes, isso pode complicar, inclusive, com ceratite herpética, levando à perda de visão. A ceratoconjuntivite atópica pode levar, então, a ceratites, a neovascularização e ao ceratocone. Vocês estão vendo aqui a córnea no formato cônico, isso leva à alteração de visão, e isso pode se desenvolver pelo ato de coçar e esfregar muito a pele palpebral. Tá? A avaliação da sensibilização e do nível de exposição a alérgenos é fundamental, então, nessas doenças atópicas. Como a gente viu, a história clínica, ambiental, alimentar, a história familiar, né, já vão nos dar as pistas para pensar que se trata de uma afecção atópica. Aí já a dosagem de GE total no sangue, em geral, vai estar aumentada nesses pacientes, mas a grande ferramenta que a gente tem é o teste cutâneo de leitura imediata. Quer dizer, é o teste em que a gente pega extratos de diferentes alérgenos, que podem ser alérgenos inaláveis, no caso da investigação da rinite ou da asma, e podem ser alimentares também, no caso da investigação da dermatite atópica. A gente pinga gotas desses diferentes extratos na pele, a gente sabe que tem mastócitos na derme, e com um puntor, que tem uma pontinha metálica de 1 milímetro, a gente espeta a pele atravessando as gotas desses alérgenos, né? E o que a gente está vendo aí? A gente está provocando aquela reação imediata, e a gente vai então ver em vivo se esse paciente está sensibilizado àqueles alérgenos, ou seja, se ele tem IgE específica para cada um
dos alérgenos que a gente está testando, fixada nos seus mastócitos cutâneos, e a gente vai provocar a ativação desses mastócitos com a liberação daqueles mediadores. O que a gente vai ver aí? Em 15 a 20 minutos, a gente vê prurido local, eritema e edema, com formação de uma pápula. Tá? Então, aqui alguns exemplos. E esse teste a gente faz em qualquer idade. Criança, adultos, esse braço por acaso é o meu, tá? E idosos. Aqui eu reagi a dermatofagóides pteroníceos e a Blomia tropicalis, 2 ácaros. Eu tenho rinite alérgica, tá? Não tenho asma. E aqui mesmo um idoso, eu me lembro que essa era uma paciente com mais de 70 anos, reagindo também aos ácaros, com um quadro de rinite e asma. Bom, basicamente era isso que eu queria falar, falei muito, né? E aqui são então, os nomes aí dos nossos colegas lá da alergia. Nós trabalhamos em conjunto do Departamento de Medicina Interna, eu e alguns colegas, e o Departamento de Pediatria, que o Fábio Kuchner, que é pediatra, e nós trabalhamos então juntos nesse atendimento e na pesquisa e no ensino em alergia e imunologia. Gente, obrigado e me desculpe por estourar Não, que tanto isso, tempo. Edu, foi sensacional. A aula está gravada, eu vou continuar gravando aqui a discussão. Tem uma pergunta da Thalita. Aqui ela fez uma pergunta no privado, mas eu vou ler aqui. Exposição contínua a um potencial alérgeno pode causar uma resposta de tolerância com o passar do tempo? Por exemplo, no caso de pelos de animais. Poxa, excelente pergunta, hein, Thalita? A sua pergunta fala de muita coisa. Em geral, os pacientes que desenvolvem rinite ou asma alérgicas, eles vão desenvolver essa sensibilização a esses alérgenos nos primeiros 2, 3 anos de vida. Na dermatite atópica, no caso da alergia alimentar, isso é no primeiro, segundo ano de vida que ocorre. Agora, existem alguns estudos que sugerem que se o indivíduo, se a criança é exposta, por exemplo, ao animal doméstico desde muito cedo, ela pode acabar desenvolvendo tolerância. E aí a gente vê na prática pessoas que têm alergia a ácaros e sempre tiveram animais domésticos e não têm alergia ao cão ou ao gato. Isso a gente vê. Então, os estudos têm sugerido que isso pode acontecer principalmente com animais domésticos, mas não com os outros alérgenos. Os alérgenos de ácaros, por exemplo, que a gente está exposto o tempo todo, eles são muito alergênicos e a gente acaba não dizendo. Quem tem a predisposição genética a desenvolver resposta por IgA a eles não desenvolve tolerância. Boas notícias, né? Porque todo mundo que É, gosta, né? O pessoal que gosta de ter os seus animaizinhos domésticos. o problema é que a gente vê na prática, assim, a criança já tem alergia aos ácaros, tem rinite, tem asma, e quando ela começa a crescer, aí ela quer ter o cão ou o gato, Uhum. quando tem os seus 5, 6, 7 anos. É ruim, porque ela pode se sensibilizar a esse animal nessa idade. Quando os pais já têm o animal e ela nasce com o animal em casa, talvez isso aumente a chance dela tolerar. Tem uma pergunta da Cristina, e que também é uma dúvida da nossa querida Sandrinha. O teste alérgico em crianças pode ser feito a partir de que idade? Em qualquer idade, a gente faz até em lactente, se conseguir segurar ele. Mas está assim, em geral, assim, a reatividade cutânea é maior a partir dos 2 anos de idade e até lá uns 65 a 70 anos. Mas, na verdade, você pode fazer antes dos 2 anos e após os 65, 70, sem problema. Só sempre correlacionando com a história clínica. Se a história é muito evidente e o teste está dando negativo num bebê de 1 ano, você tem que valorizar a clínica e talvez fazer a pesquisa da IgE no sangue, nesses casos, a IgE específica no sangue. Eu acabei não falando, mas é que a dosagem da IgE específica no sangue ela é mais cara
demora mais tempo e tem uma sensibilidade um pouco menor que o teste cutâneo, que é, reproduz a situação de vida real, né? Ok. O Luiz está perguntando se o gotejamento, né, de nasofaringe pode refletir a existência de uma sinusite maxilar ou outros tipos de sinusite, né? A famosa coriza, né? Na verdade, ele está falando da descarga nasal posterior, é a Ah, coriza tá. para trás. Tá. Tá? O que acontece? A gente normalmente, né, a gente produz muco, produz alguma secreção nasal e nossa mucosa, a função mucociliar, joga isso lá para a Uhum. nasofaringe para a gente deglutir sem a gente perceber. Quando a gente começa a perceber isso, é sinal que já está produzindo muco demais. Quando você começa aquela, né, quando a gente está resfriado ou gripado, faz isso, a gente percebe que tem secreção nasofaringe e deglute. Quem tem rinite alérgica ou rinocinusite alérgica tende a referir esse sintoma com mais frequência. Agora, ele é muito mais intenso quando há uma sinusopatia aguda, porque a quantidade de secreção é muito grande. Então, essa descarga nasal posterior é um sinal de processo inflamatório na via aérea superior e é muito frequente realmente nas sinusopatias agudas. Ok. A Ana Carolina está perguntando, Edu, ela perguntou reservadamente, mas eu estou repetindo. Pacientes com dermatite atópica possuem mais suscetibilidade para desenvolvimento de eczema herpético? O eczema herpético, sim, é uma complicação que a gente tem que estar sempre atento, principalmente se for na área facial, por conta do risco de complicações oculares. Há um maior risco de eczema herpético, as crianças com dermatite atópica têm uma propensão maior a molusco contagioso, que é viral, e a outras infecções mesmo. E não é raro que as lesões de eczema se compliquem com infecção por estáfilo, principalmente. Isso é uma Hum, coisa que a gente tem que tratar, senão a dermatite atópica não melhora também. perfeito. Imunoterapia específica, como que é feita em outros casos de alergia? A imunoterapia específica, como é feita em outros casos de alergia, é uma realidade para asma hoje ou ainda não? Vamos lá, eu não quis comentar a imunoterapia porque eu já falei demais, né? Mas a imunoterapia é uma ferramenta que nós, né, alergistas, utilizamos, que ela é muito boa, se bem indicada e bem realizada. Então, hoje, a imunoterapia ela tem muita indicação na rinite alérgica persistente. Todos os estudos, né, ensaios clínicos, as meta-análises de vários ensaios clínicos, tudo demonstram que ela é realmente eficaz, reduzindo sintomas, reduzindo o custo de tratamento e, inclusive nas crianças, reduzindo a evolução para asma. Ela tem um efeito preventivo na criança com rinite, diminuindo o risco de asma. Nos pacientes que têm asma alérgica, ela pode ser útil, principalmente nos pacientes que têm asma associada à rinite, que a asma é nitidamente desencadeada por alérgenos, tá? E nos pacientes que têm asma moderada leve, ela não é realizada na asma grave. Então, em cada caso, você tem que avaliar o quanto, por exemplo, no caso de asma, a alergia é um fator importante na evolução daquele doente e sempre avaliar a gravidade dele. O paciente com asma grave, a gente não faz imunoterapia específica, você pode, inclusive, induzir a exacerbação. E na dermatite atópica ainda há uma grande discussão. Houve um movimento sugerindo que a imunoterapia com alérgeno seria útil em dermatite atópica grave, mas isso está sendo questionado. O que a gente vê aqui, se o paciente tem indicação de fazer imunoterapia por conta da rinite ou da asma e tem dermatite atópica, em geral a dermatite atópica melhora junto, tá? Mas, assim, eu diria que na dermatite atópica e na asma, a imunoterapia é um adjuvante que pode te ajudar a diminuir a necessidade de medicamento, de uso contínuo.
não é Ok. curativa. Na rinite, sim, ela tem uma eficácia muito maior. O Luiz está perguntando novamente, Edu, você citou que o custo anual com doença alérgica em obesos mais do que dobra. Podemos considerar uma associação com uma maior condição inflamatória nesses pacientes? Exatamente. O pessoal tá bom, hein? Esse É. pessoal tá bom. Afiado, né? É, Isso porque é verdade, a obesidade é uma condição pró-inflamatória, né? E, claro. como eu comentei, né, lá no início, tem alguns fenótipos de asma associados à obesidade em que você vê menos inflamação eosinofílica e mais inflamação neutrofílica. E o tecido adiposo produz substâncias pró-inflamatórias, se vê nesses pacientes maiores níveis de fator de necrose tumoral e que estariam colaborando para um perfil inflamatório brônquico mais neutrofílico que eosinofílico. E realmente talvez um fenótipo de asma que a gente poderia encaixar numa síndrome metabólica, né? Inclusive, trazendo para o cenário atual, nesses casos de tempestade inflamatória com Covid, você vê uma produção muito acentuada de fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6, né? Você Sim, sim. consegue verificar. E isso daí reflete também uma reação alérgica ou ao vírus de alguma forma, Edu? É uma reação imunoinflamatória ao vírus, né? A gente não diria Não alérgica, alérgica, sim, mas imunoinflamatória. uma reação de hipersensibilidade não alérgica, porque aí o vírus realmente é um fator agressor externo e o sistema imunológico está aí para isso. O problema é que, parece que nesse caso, ele reage de forma hiper Desproporcional, desproporcional. Agora, uma coisa interessante, que tem até uma aluna nossa da especialização que a gente está avaliando o controle da asma pré e pós-pandemia nos nossos pacientes, porque a gente não tem visto, isso não sei porquê, é uma coisa a ser investigada, a gente não tem visto muitos asmáticos piorando significativamente durante a pandemia. Talvez eles estejam ficando mais em casa e se tratando melhor da É asma com verdade, medo da é Covid. verdade. É verdade. Eliane, você tem alguma pergunta, algum comentário, principalmente nessa parte de asma, que eu sei que você tem uma experiência grande também? Oi, Fernando. Oi, Eduardo. Parabéns pela Oi, apresentação. obrigado. Muito boa, tá? Excelente didática, gostei muito, tá? Bom, E só para comentar, quando você fala na asma, ali só para os alunos, porque a gente não fala muito na graduação em ABPA, né, aspergilose bronquipulmonar alérgica, uhum, e que a bronquiectasia, que você mostrou muito bem, é de marca, né, uma bronquiectasia mais central, central. e a gente tem que pensar naquele paciente que não está compensando, né, aquele que tá voltando frequentemente, é sempre um diagnóstico diferencial, né, a se considerar. E lembrar do remodelamento que você foi falando, né, no final, né, na asma Uhum, grave, né, e que funcionalmente, fenotipicamente a gente vê pacientes com sinais de DPOC, né, aumento do diâmetro uhum. anteroposterior, hiperinsuflação na radiografia também, para que a gente nunca esqueça que o tratamento é fundamental. Quanto mais inflamado, maior o remodelamento, pior o controle, e aí a evolução, às vezes, até fatal. E assim, a gente em Macaé acaba tendo muita dificuldade, né, para fazer espirometria. E isso é um complicador, e aí a gente volta a pautar que o diagnóstico é clínico. Né? É claro que a gente precisa, né, é necessário, mas infelizmente a gente não consegue para todos. Né? E esse olhar que você colocou é muito interessante, né? A associação, né, na verdade, manifestação de uma mesma doença, e que muitas vezes a gente acaba, né, ali a pessoa chega, não foi olhado, né, via aéreo superior, a própria pele, e é muito comum, né, a gente acaba tendo esse escopo e a rinite associada, né, e muitas vezes a boa resposta com a imunoterapia. Né? Você falou que a gente vê
na clínica. Está Que de bom. parabéns. Tem nada a acrescentar Que na bom. sua aula. Eu que Muito bom. agradeço aí seus comentários. Isso é muito importante para os alunos saberem que realmente sim. O único tratamento que consegue controlar a inflamação para minimizar esse remodelamento brônquico é corticoide É inalado. corticoide inalado. Né? Então, isso tem que sair. Isso, inclusive, evitou muitas mortes, né? Como eu Sim. mostrei lá no início. Edu, a Thalita voltou a fazer uma colocação bem interessante. Ela está muito interessada na sua aula porque esse campo da alergia é um campo que ela gosta muito. Então, ela coloca assim, e com isso, então, o paciente asmático pode evoluir para o DPOC? Como aluna, eu acho que existem linhas muito tênues entre a imunopatologia das duas doenças, deixando de lado as características dos pacientes que evoluem com DPOC. O que você tem a comentar sobre isso? Não, comentário muito bom, Thalita, porque realmente assim, as verdades na medicina elas evoluem igual as doenças atópicas, tem surtos, né? E elas vão mudando também. Eu me lembro quando a gente estava na graduação, não sei se você lembra, Fernando, mas a gente no terceiro ou quarto ano, a asma ainda era ministrada dentro da aula de DPOC. Isso. Né? Depois que Lembro. isso foi separado. Porque tem semelhanças. E realmente, com esse remodelamento brônquico que ocorre, é secundário à inflamação, e ocorre inclusive em criança com asma ainda no início, já há sinais iniciais de remodelamento, da importância do tratamento anti-inflamatório. Com o remodelamento, as asmas mais graves e mais longa duração, que a gente vê que elas vão ficando muito parecidas com DPOC. Então, ainda existe muita discussão, até mesmo essa superposição asma-DPOC é um fenótipo que foi proposto há alguns anos e em cada congresso, seja de alergia, seja de pneumologia, tem alguém questionando se isso existe mesmo, né? Então, eu não tenho uma resposta para te dar agora, assim, existe, é uma superposição asma-DPOC ou a asma está virando DPOC nesses pacientes? Eu acho que ninguém tem essa resposta ainda. É campo para estudo. Interessante. Eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida, talvez seja uma dúvida muito boba minha. Eu já escutei muita gente falar que muitos pacientes são super diagnosticados, quer dizer, diagnosticados demais com rinite alérgica. Qualquer coisa o pessoal fala logo, está com uma rinite alérgica. E eu escutei um termo de rinite vasomotora. Você teria algum comentário sobre isso? Assim, colocar uma diferença? Então, nem sei se é uma besteira minha, mas é uma coisa que... Não é besteira, não. É importante. Eu acabei não incluindo o slide de diagnóstico diferencial aí, porque senão ia estourar o tempo demais. Mas, assim, realmente existem várias formas de rinite. A rinite alérgica é uma forma comum e a segunda forma comum de rinite crônica é o que se chamava de rinite vasomotora, atualmente se fala mais em rinite idiopática. É a rinite crônica que tem surtos de coriza, de espirro, mas que você não encontra alergia, não tem sensibilidade alérgica. O que poderia ser um análogo àquela asma que tem a mesma síndrome, com os mesmos sintomas de asma e você vai ver não tem alergia. Então, existe um percentual, tanto na rinite como na asma, que é como se fosse rinite alérgica, mas que você não encontra alergia, ela existe. Hoje é chamada de rinite idiopática. E o que se acredita é que os mecanismos são mecanismos mais neurais, né? Inflamação neurogênica, desregulando o controle Talvez do uma tônus vascular nasal. Era isso que eu ia falar. Talvez um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Né? O sistema nervoso autônomo e fibras não adrenérgicas e não colinérgicas. E com muita hiperreatividade a fatores irritativos. Então, mudança de temperatura, cheiro forte, ar frio e seco. Então, isso na anamnese também ajuda. Às vezes complica porque o alérgico também tem essas alterações. Então, o alérgico tem todos esses fatores desencadeantes juntos. E aí foi bom você falar nisso porque o uso dos vasoconstritores nasais
devem ser evitados por mais que 5 dias. A gente vê gente usando o vasoconstritor nasal há anos. Eles vão piorando essa desregulação do tônus vascular, então vão induzindo uma rinite que a gente chama de medicamentosa. E eu já vi adulto jovem até com hipertensão arterial, de tanto vasoconstritor nasal. Porque a base de adrenalina, né? Epinefrina. Epinefrina, mesma coisa. Pseudoefedrina. Pseudoefedrina, alguns. Alguns também. Então, tem esse um problema. Às vezes, a gente tem que fazer corticoide sistêmico para a pessoa conseguir parar o vasoconstritor nasal e depois fazer o tratamento local. Edu, assim, fantástico, já são 8 horas, a gente já está aqui ligado há quase 2 horas. Eu achei interessante que a maior parte das pessoas que iniciou ainda está aqui, inclusive a Eliane, né? O Pellegrini mandou um abraço para você, ele teve que sair, ele tinha um compromisso, mas ele assistiu a maior parte da sua aula. Essa aula está gravada, eu vou disponibilizar para você, se você quiser depois passar para os seus alunos, né? Guardar contigo. Sim. E vou disponibilizar, se você me autorizar, aqui para o pessoal da UFRJ. Não, com certeza. Disponibiliza para mim também, que eu lanço lá no AVA da FCM UERJ. Então, assim, pode deixar. Vou disponibilizar para você ainda hoje. O pessoal está fazendo altos elogios, né? Rafaela, Ana Carolina, Thalita, Eliene, todo mundo dizendo que a aula foi maravilhosa. Você está de parabéns. A gente aproveita para anunciar que nós estaremos aqui novamente com o professor Eduardo no dia 22 de setembro, onde ele vai falar da segunda parte dessa abordagem dessas doenças alérgicas mais comuns, que é o quê, Edu? Nós vamos falar de urticária e angedema e falar de farmacodermias. Urticária, angedema e farmacodermias. Não percam. Principalmente, vamos divulgar mais, Thalita, Ana, pessoal, vamos divulgar pelos alunos, porque farmacodermia é uma coisa super atual e que a gente tem que saber. É importantíssimo. Eu, como cardiologista, eu vejo todo dia no consultório uma farmacodermia. É impressionante. Tá bom, pessoal? Abraços a todos. Edu, mais uma vez, um grande abraço, irmão. Eu que agradeço a atenção de vocês, assim, a plateia de alto nível, só pergunta boa. Que bom, que bom. Pessoal, fiquem todos com Deus. Vou encerrar aqui. Abraços a todos. Boa noite, gente.